e cada um vai, de alguma maneira, aqui expor a sua opinião sobre, principalmente, esse projeto WorldCoin, que tá dando o que falar, tá deixando muitas pessoas em um frenesi, né? Vou ou não vou lá escanear meus olhos, tem filas sendo formadas. Aqui no Brasil, a gente já tem os postos, alguns postos, né? Onde as pessoas podem lá escanear a sua íris, né, dos olhos aí. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses impactos, né? Se isso é ou não uma invasão. Invasão não, né? Se isso deixa em xeque a nossa privacidade ou não. Enfim, a ideia é trocar ideia. A ideia é trocar ideia. Cara, vamos lá. Eu já vou levantar a polêmica logo de cara, então, filosófica. Da onde é que vem nossa mentalidade cripto, né? Ela vem lá do berço criptoanarquista, né? Do movimento cypherpunk, nascido nos anos 70. Que é um movimento que traz aquela visão de que nós temos que preservar a liberdade individual, preservar a privacidade individual e combater o Estado, combater os bancos, combater o governo e tal. A gente está evoluindo para uma coisa um pouco diferente, ou bastante diferente dessa, né? O nosso mercado cripto não é mais um mercado criptoanarquista, muito embora existam nichos criptoanarquistas dentro do nosso mercado. Não falando que eles são melhores nem piores, que eu gosto ou desgosto, só colocando a situação. Quando a gente coloca isso de frente com uma bolinha maluca que escaneia sua íris para guardar uma base de dados que você nem sabe onde fica, para autenticar, sabe-se lá o que, quando, aonde, como, a gente realmente deu uma extrapolação boa, né, cara? E eu entendo que quando a gente resgata lá os valores originais de cripto, fica estranho. E se isso depois for usado para vender dessa base de dados para uma empresa, para poder escanear o nosso comportamento financeiro, identificar a gente na rua e alguém fazer uma propaganda ou alguém, sei lá, tentar fazer alguma coisa que interfere no seu livre-arbítrio. Dá para saber se vai ser assim ou não? Não dá. Tá? Até porque é um projeto privado. Tem aquela polêmica do Sam Altman, que é o cara que faz o chat da OpenAI também, né, o chat GPT. Mas eu vou colocar um lado que seria interessante a gente ter nossa íris escaneada. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, cara, da gente ter um sistema de identificação como esse, é o seguinte: com o avanço das IAs, nossa imagem não será mais nossa. Uma IA vai poder escanear uma live como essa, ver aqui nosso lindo rostinho, nossas vozes acolchoantes e reproduzir isso como se fôssemos nós mesmos falando qualquer coisa. Então, como é que a gente vai diferenciar quando é a pessoa de verdade falando ou quando é um produto de uma inteligência artificial que emula aquela pessoa? Vai chegar uma hora que só o olho não vai pegar. Sabe, tipo aqui, que a boquinha é meio estranha, né? O olho dá uma piscada errada. Isso é só uma questão de tempo. Daqui a pouco vai ser imperceptível a diferença. Então, a única solução vai ser: nós teremos que ter um meio criptográfico de assinar a autenticidade do nosso próprio conteúdo. Então, tu vê um vídeo do Casta, sei lá, falando uma besteira. Não vai ter ali uma assinatura criptográfica minha atestando que eu realmente falei aquilo. E qual é a única maneira da gente fazer uma coisa como essa? É uma infraestrutura como essa da WorldCoin, cara. Onde eu possa ter um orb na minha casa que escaneia a minha íris, que foi registrada num lugar, e aí eu olho no orb, ou boto minha digital, ou faço uma combinação de fatores de autenticação biométricos, né? E eu assino um conteúdo e atesto: ó, isso aqui é o Casta de verdade. Talvez não seja o ideal fazer isso pela WorldCoin, por ser o projeto que é. Mas esse tipo de solução, ele vai ter que chegar para a gente em algum momento, e eu acho que é inevitável que a gente recorra a esse tipo de mecanismo no médio prazo, pelo menos. E uma pergunta, cara, já que você já tocou nesse assunto aí, em relação para nós produtores de conteúdo e para o nosso dia a dia, como que isso seria utilizado de uma forma tradicional para a gente aqui? Quais são as ideias que você acha que isso pode estar sendo utilizado, ou acho que isso vai focar mais para essa parte nossa aqui de conteúdo? Acho que a gente vai ter uma demanda por pessoas de influência. Essas pessoas vão ser as primeiras a sentir essa dor. Mas, eventualmente, isso vai também para pessoas do mundo real. Se você extrapola a tecnologia no tempo infinito, tá? Imagina que a tecnologia evoluiu para sempre. O que a gente está realmente fazendo quando a gente coloca a nossa íris num orbe? A gente está dando consentimento, ok? Esses mecanismos são mecanismos de consentimento e de autenticidade. Então, eu dou o meu consentimento para alguma coisa, assinando ela criptograficamente, ou eu atesto que eu sou o produtor daquela informação, dando para ela a minha assinatura. Então, no fundo, cara, isso vai poder ser feito de outras formas, não só com íris. Imagina lá que o chip do Elon Musk, lá, o Neuralink, evolui. Aí você mete um chip no seu consentimento
e você assina uma coisa literalmente com a sua intenção. E isso pode ser extrapolado num sistema de provas de conhecimento zero para o seguinte: eu só revelo meus dados para quem eu quero que meus dados sejam revelados. Entendeu? A gente vai fazer vários artifícios tecnológicos, mas o que a gente tem que buscar é isso. Você tem a sua privacidade até o momento que não te interessa mais ter para uma finalidade específica. E é por isso que uma solução como essa não pode ser privada. Aí é que começa a minha ressalva com a WorldCoin. Uma solução como essa teria que ser feita, por exemplo, numa plataforma como o Bitcoin, que não tem dono, sacou? Que é orgânica, que é espontânea, que todo mundo mantém junto. Eu acho que talvez a gente vá começar a ver soluções como essa, de prova de conhecimento zero, surgindo em código aberto, tipo, ao invés de você comprar um orb, você monta o seu próprio orb. Você pega as peças, você sabe qual é o código, você instala e você sabe que aquele orb, por exemplo, não tem lá uma portinha dos fundos que vaza a tua chave para algum lugar, que compartilha a tua ISO com alguém que não deveria ser compartilhado. Eu vejo uma coisa nessa linha, seria o ideal para mim, entendeu? Mas essa solução vai ter que vir. E foi bom, o Cássio, você ter comentado, porque a questão do código-fonte, que se pelo menos pelo que eu li já até o presente momento, eles são semi-aberto, o código é semi-aberto. Eles estão liberando supostamente, eles disseram que vão liberar aos poucos esse código-fonte, porque uma das preocupações que surgiu, inclusive, foi essa, né? De que o fato de uma única empresa ela está fazendo, né, a construção desses hardwares, né, desses orbes, poderia de alguma maneira ter algum, sei lá, como você comentou, um backdoor ou uma falha de engenharia ali que pudesse comprometer propriamente o banco de dados, cara. Então, é uma coisa. Eu fico imaginando o seguinte, cara, as pessoas elas não pararam ainda para entender o quão grave é isso. Numa live que a gente estava fazendo recentemente, a gente comentou sobre esse assunto. Através da íris, né, dos olhos, a gente não só identifica a pessoa, a gente também consegue identificar gênero, tá? A gente consegue identificar algumas doenças são identificadas através dos olhos, enfim. Então isso também poderia, de alguma maneira, expor muito as pessoas, né? Não é só escanear os olhos, né? Eu gostaria de entrar na discussão dizendo o seguinte, que eu percebo como as pessoas estão ávidas por coisas novas e muitas vezes e o pior de tudo isso é que não é só no Brasil, é no mundo inteiro isso. As pessoas não colocam na balança o peso dessas escolhas. Tá? Eu estava lendo sobre o WorldCoin e me lembrei agora, recentemente, o Google divulgou também uma inteligência artificial que vai identificar vários sintomas de possíveis doenças através da leitura dos olhos. E muita gente, na hora, achou aquilo sensacional. Eu, particularmente, achei aquilo sensacional. Eu acho a ideia uma ideia sensacional. Eu concordo com o Casta. É algo que, na minha análise, também é inevitável. Mas o que me preocupa é a avidez que as pessoas têm de entrar numa situação dessa, num projeto desse, sem medir as consequências. E isso eu me preocupo, Casta e o pessoal que está aqui com a gente, pelo fato, por exemplo, a gente está chegando na hora de ter o dinheiro digital das CDBCs. Essa é a grande discussão do mundo hoje. Ontem eu estava aqui no canal com a Daniela Alves, que é uma comentarista da Jovem Pan, e a gente estava falando sobre liberdade. E a gente tocou nesse ponto, né? A que ponto nós iremos chegar com a perda gradativa das liberdades individuais e da opção de escolha? O livre-arbítrio vai até aonde a partir de agora, né? A gente já tem o protótipo do Neuralink já sendo testado em humanos nos Estados Unidos. Agora a gente tem esse orbe caminhando aí para fazer uma leitura de íris de um grande número de pessoas. Ontem o Reino Unido soltou uma nota que está investigando o projeto. Hoje a França também questionou o projeto. E, assim, os países eles vão questionar esse projeto porque tem várias questões e eu concordo até com o que o Vitalik Buterin falou no primeiro momento. Privacidade, segurança, escalabilidade, até onde eles podem chegar com o acesso dessa íris, né, sobre as nossas vidas. Então, eu deixo mais essa contribuição aí para o debate.
Eu queria aproveitar o gancho do Walter, que é muito perfeito, encaixa muito com o meu pensamento, porque isso começa a levantar até a questão da ética, da inteligência artificial, da ética dessas empresas, né? E eu vejo muito isso, por quê? Porque eles estão usando um gatilho da renda universal, da distribuição de renda, e eu vi algumas entrevistas do pessoal que escaneou a íris, que eles falavam, vamos lá, é dinheiro grátis, né? É dinheiro grátis. Eles estão distribuindo isso, mas o problema é a que preço? Qual é a verdadeira intenção por trás disso? Porque se fosse uma empresa, simplesmente como o Cássia falou, e eu concordo muito também, que a gente precisa de soluções como essa. Se fosse simplesmente uma empresa para a gente ter uma assinatura criptográfica, para a gente confirmar a nossa identidade virtual, e a gente sabe que precisa disso, uma explicação a quantidade de fakes que a gente vê no Instagram, vê até em Discord, tem até no Twitter, contas que são confirmadas com o selinho azul lá, que são fakes, que são bots. A gente precisa disso. Só que não dentro de uma empresa, não da forma como eles estão fazendo e utilizando esse gatilho, principalmente a gente saindo da onde a gente vem, que a gente está saindo agora de uma pandemia. A gente está vendo os efeitos disso economicamente agora e o pessoal está desesperado por dinheiro. A verdade é essa. Então, aí tu usa esse gatilho e as pessoas vão correndo, fazem fila e nem questionam, né? Nem vão se questionar aonde que tudo isso vai dar e daqui a pouco elas vão sentir o peso das escolhas, como bem falou o Walter. Agora, Pedro, fala um pouquinho aí, fica quietinho não, mano. Não, então, eu concordo plenamente com todos os pensamentos aqui que foram colocados. Eu acho que é muito importante da gente lembrar que, independentemente da ideia, né, de prova de personalidade ser uma ideia interessante de fato, a gente tem que lembrar que é uma empresa privada financiada por venture capitals, tá? Então isso é muito importante da gente colocar em mesa. E, cara, de fato, como o próprio Vitalik, ele bem elaborou no seu texto, que, na minha opinião, foi um ótimo texto, a gente não sabe até que ponto que pode ter, por exemplo, um backdoor ou algum software malicioso no hardware, de fato, que pode pegar os dados da sua íris e a gente não sabe o que eles podem fazer com esse banco de dados, né? Isso envolve até questão de lei geral de proteção de dados aqui no Brasil, na Europa e assim por diante. Mas, do outro lado também, é importante ressaltar que o próprio projeto ele se comprometeu de descentralizar no longo prazo, né? Desde a sua arquitetura, a princípio parece que eles vão ser uma Layer 2 utilizando o Optimism Stack, e aí posteriormente, inclusive, descentralizar a governança do próprio projeto, e isso para mim vai ser um grande desafio, porque como que a gente consegue descentralizar se envolve questões envolvendo, por exemplo, produção de hardware, né? É algo difícil, é algo complicado, eu não consigo imaginar um framework aqui mentalmente de como que essa descentralização da governança será. Mas é interessante da gente ficar atento. Perfeito. Ó, eu tava vendo aqui um comentário, eu achei sensacional, que é o comentário do CryptoFi. Ele disse o seguinte, a gente estava comentando, né, daquela questão, né, que algumas doenças, elas são fáceis de se identificar através da íris dos olhos. Ele falou, imagine os planos de saúde escolhendo ou negando clientes. Né? A gente já viu bastante essas coisas em filmes, né, de ficção científica, quando a gente vê lá, pô, tá tendo uma pandemia, tá tendo algum problema sanitário, e as pessoas escaneando os olhos ali e as pessoas sendo separadas. Ó, você pode, você não pode, você não pode, você pode. Cara, isso poderia também criar um problemaço, né, nessa questão sanitária, né? Você escolher quem você pode aceitar como cliente ou não. E essas pessoas ficariam sem plano de saúde, né? Cara, essa é uma discussão muito louca, porque ao mesmo tempo que a gente pensa desse jeito, nós também em cripto temos uma tendência a ser proponentes de livres mercados, né? Então, se o mercado é de fato livre, então o plano de saúde teria o direito de rejeitar alguém, porque ele não é um welfare state, entendeu? Ele não é um estado que está cuidando das pessoas, é um negócio. Se você acredita que no livre mercado e na super privatização você vai resolver todos os problemas, então
Isso, na verdade, seria uma eficiência de mercado. O cara vai escanear a sua íris e vai falar: você só é viável para a gente se você pagar 15 vezes mais que uma pessoa saudável. Isso está errado? O que entra naquilo. Aí eu não sei. Entra naquilo que eu falei, Casta, de as pessoas não terem esse filtro. Eu não vejo assim, do ponto de vista, concordo contigo, do ponto de vista da liberalidade, a gente tem que deixar o mercado fluir, o mercado se autorregula. Agora, as pessoas é que precisam ter o filtro de entender até onde elas estão dispostas a ir e dizerem não quando chegar naquele ponto que elas não querem mais. A gente já viu isso acontecer recentemente, eu não vou citar o nome por uma questão de ética, que a humanidade inteira passou por um processo de laboratório, agora recentemente, tá? Então, assim, a velocidade com que a gente aceita as coisas, a velocidade com que as pessoas não questionam, a velocidade com que as pessoas não fazem uma análise profunda, poxa, aonde isso vai impactar na minha vida? Quais as consequências? Será que um dia eu vou ser impedido de comprar uma casa, de comprar um carro, de ter um bem, de fazer uma viagem, de escolher fazer alguma coisa, porque o Estado, sempre o bonzinho, sempre o amoroso, sempre cuidando dos meus melhores interesses, e eu sou um inapto e um inepto para tomar as decisões sobre a minha própria vida? Engraçado que para umas coisas a galera diz meu corpo, minhas regras. Para outras coisas a galera quer colocar regra, quer colocar conceito para tudo. Eu sinceramente, pessoal, eu vejo por trás de toda essa situação, eu vejo mais uma agenda, lá para a teoria da conspiração, né? Eu vejo mais uma agenda sendo colocada em pauta no mundo e o pessoal abraçando assim, abraçando como se fosse algo que viesse dos nossos irmãos alienígenas, segundo lá o ex-membro da CIA, né? Os colegas que estão presos lá nos Estados Unidos. É isso. Eu adoro teoria da conspiração e, para mim, tudo isso tem muito que de teoria, assim, né? Dá para a gente ficar horas pensando o que pode ser feito. Mas, realmente, a questão da ética da empresa é a coisa que mais me preocupa, porque nem eles estão falando, na verdade, a verdadeira intenção. Todas as vezes que eles foram perguntados, pelo menos nas entrevistas que eu vi, eles meio que tiraram o corpo fora, sabe? E isso pode ser comercializado para várias empresas, para plano de saúde. Concordo também com a questão de que é uma empresa privada, eles aceitam ou negam os clientes da forma como eles querem, mas é tudo muito estranho. E isso aí, para mim, é jogar sujo com as pessoas, porque você está dizendo uma coisa e por trás é outra, e a minha íris não, pelo menos até agora não. Pô, pensei que você já tinha feito já, Rafaela. Não, meu negócio é só corrida de hamster. Mas, cara, é muito bom. É muito bom a gente levantar essas questões, né? Porque, como a gente acabou comentando, né? As pessoas hoje, cara, elas estão olhando só o dinheiro, mano. Elas estão olhando só o seguinte: peraí, eu vou lá escanear meus olhos e vou ganhar, um exemplo, R$300 na cotação atual. Essa é a história do dinheiro fácil, ADM, que assusta, cara. Essa história que eu acho que, não sei quem foi que falou, desculpa, eu esqueci. A história do dinheiro fácil, isso é que assusta. A humanidade ainda não entendeu que tudo que vem muito fácil, meu amigo. E tem uma outra questão que, exemplo, uma das bandeiras... Se você não paga pelo produto, né? Se você não paga pelo produto, você é o produto.